Sabe aquela história de ódio à primeira vista? Pois é, às vezes, o destino adora brincar com fogo. Imagina duas mulheres poderosas, sensuais, dominantes, rivais declaradas no mundo dos negócios, prontas para se engolirem vivas em qualquer negociação. Só que, o que elas não esperavam, era que esse fogo todo acabasse acendendo em outro lugar, bem mais íntimo, bem mais perigoso, e absolutamente irresistível. Cada olhar atravessado vira faísca. Cada provocação, um convite não dito. E, no meio de tanta rivalidade, nasce um desejo proibido, quente, sufocante, que cresce a cada encontro, a cada desafio, a cada vez que fingem que se odeiam, quando, na verdade, o que querem mesmo é se devorar por inteiro. Essa história não é só sobre negócios, nem só sobre desejo. É sobre perder o controle. Sobre dois corpos que não sabem mais onde termina o ódio e começa o prazer. Sobre o perigo delicioso de se render, mesmo quando tudo grita para fugir. E, te garanto, você não tá preparado para o que vai rolar aqui. Então já se ajeita aí, respira fundo, porque esse jogo de sedução tá só começando. E, olha, pode apostar, depois de ouvir isso aqui, você nunca mais vai olhar para uma rival do mesmo jeito. E ó, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like esperto e seguir o canal, tá? Assim você não perde nenhum conteúdo picante como esse. Bora continuar. Desde o primeiro segundo em que aquelas duas entraram na mesma sala, dava para sentir, o ar simplesmente mudou. Era como se a temperatura subisse uns bons graus, sem ninguém entender exatamente o motivo. De um lado, ela, dona de um império construído na ponta do salto, olhar cortante, presença de quem não aceita menos que o topo. Do outro, a rival à altura, sofisticada, desafiadora, com aquele sorriso que mistura deboche e perigo. E, olha, nenhuma das duas estava preparada para a colisão que viria. O som dos saltos batendo no chão ecoava como se fosse parte de um jogo que elas dominavam. Quando os olhares se cruzaram, não precisou de uma palavra sequer. Tinha mais coisa dita ali, naquele silêncio carregado, do que em qualquer contrato assinado. Era uma faísca disfarçada de rivalidade, ou seria o contrário? Aquilo não era só competição. Era provocação. Era pura tensão sexual, mascarada de negócios. Enquanto a reunião rolava, os olhares se desviavam para o lugar errado, sabe? A boca, o colo, a curva das pernas cruzadas de forma milimetricamente calculada. Quem olhasse de fora, jurava que era só uma disputa de poder. Mas não, era muito mais. Era um duelo de quem conseguia provocar mais, sem se render primeiro. E, olha, nenhuma estava disposta a baixar a guarda. Ela falava, a outra retrucava. Mas não era só sobre negócios. Tinha um joguinho ali, escondido nas entrelinhas. Frases com duplo sentido, aquele tom que parecia desafio, mas carregava uma malícia descarada. E, sem perceber, cada palavra parecia um convite não dito, uma promessa velada, ou talvez uma ameaça bem gostosa. Quando uma se inclinava sobre a mesa para argumentar, a outra sorria, como quem sabia exatamente onde aquele olhar estava pousando. E se engana quem acha que era distração. Na verdade, era pura estratégia, porque cada detalhe daquele embate era calculado, desde o tom da voz até o jeito de ajeitar o cabelo, passando aquele perfume que, meu Deus, deixava qualquer um desnorteado. E, no fundo, bem no fundo, nenhuma das duas queria admitir, mas aquele jogo estava só começando. E, olha, a linha entre o desejo e a rivalidade nunca foi tão fina, tão provocante e tão prestes a ser cruzada. Se alguém dissesse que aquilo ainda era só rivalidade, ia estar se iludindo. Porque, sinceramente, as reuniões começaram a parecer mais cenas de um filme proibido do que qualquer coisa profissional. Cada vez que se encaravam, era como se o mundo inteiro desaparecesse. Só restava aquele jogo,
perigoso, excitante, quase cruel. E, cá entre nós, nenhuma das duas queria, ou sabia, como sair dele. O jeito que ela cruzava as pernas, lentamente, sabendo exatamente o que aquilo causava, não era acidente, não. Nem um pouco. E o sorriso da outra, aquele meio de canto, meio debochado, que gritava-te desafio, vem ver até onde você aguenta. Era uma batalha de olhares, de gestos, de provocações descaradas, e, meu bem, estava ficando cada vez mais difícil fingir que era só desprezo. As mãos se encontravam, às vezes, de forma aparentemente inocente, pegando o mesmo documento, disputando o mesmo espaço na mesa. Mas, por trás daquele toque acidental, tinha corrente elétrica passando direto para a pele, para o corpo inteiro. A cada esbarrão, a cada olhar mais demorado, o jogo esquentava. E, olha, tinha hora que parecia que o ar ia pegar fogo de tanto desejo não assumido. E sabe aquele negócio de discutir, de não aceitar perder, de querer ter sempre a última palavra? Então, virou desculpa. Porque, no fundo, cada discussão era só um jeito de ficar mais perto, de provocar mais, de testar o limite do outro. As palavras afiadas vinham acompanhadas de olhares que, meu Deus, despiam mais do que mãos poderiam fazer. Ela mordia o lábio, meio sem querer, ou completamente de propósito, né? Enquanto a outra apertava os olhos, cruzava os braços, fingindo indignação, mas, na real, lutando contra um desejo que estava ficando simplesmente insuportável de esconder. E, sinceramente, a tensão estava tão densa, tão presente, que dava para quase sentir o gosto. E, a cada encontro, a cada embate, ficava mais claro que aquilo não ia, e nem podia, ficar só nas provocações. Porque tinha algo ali, crescendo, queimando, prestes a explodir. E o pior, ou melhor, nenhuma das duas parecia pronta para colocar um fim nesse jogo. Era para ser só mais um evento corporativo, daquelas noites cheias de discursos, brindes e sorrisos falsos. Mas, logo que ela chegou, com aquele vestido colado no corpo, marcando cada curva, o clima mudou. A rival percebeu na hora. O olhar acompanhou cada passo, cada movimento, como quem observa algo que não devia, mas simplesmente não consegue evitar. E, olha, a tensão que já era absurda, triplicou. As conversas eram pura formalidade, mas o que rolava por baixo dos panos, meu Deus. Quando os olhares se cruzavam no meio da multidão, não precisava de palavra nenhuma. Tava tudo ali, o desejo, a provocação, a urgência. E, conforme as horas passavam, a linha que separava o profissional do proibido simplesmente começou a desaparecer, como se nunca tivesse existido. A chuva lá fora caía pesada, quase como trilha sonora para o que estava prestes a acontecer. Num dos corredores, meio isolado, meio escondido, as duas se esbarraram, ou seria destino disfarçado? Foi questão de segundos. Um olhar, um passo mais perto, e pronto. O beijo aconteceu. Não foi delicado, não. Foi intenso, urgente, cheio de raiva, desejo e tudo aquilo que elas fingiam não sentir. As mãos exploraram sem pedir licença, apertando, puxando, tocando como se aquele momento fosse tudo o que importava. Ela a prensou contra a parede, os corpos se encaixaram como se fossem feitos um pro outro. E, sinceramente, naquele instante, o mundo inteiro podia desabar lá fora, que tanto fazia. O cheiro, o gosto, o toque, tudo era um convite para o que vinha a seguir. O som dos gemidos abafados misturava com o barulho da chuva. As bocas se encontravam, se mordiam, se provocavam. E as mãos? As mãos já não sabiam mais o que era limite. Deslizaram por cada centímetro de pele, como se quisessem decorar aquele corpo que, até então, era só um território proibido, e agora, era pura perdição. E,
Quando finalmente se afastaram, ofegantes, tremendo, olhando uma para outra como quem sabe que cruzou uma linha sem volta, veio aquela certeza: nada, absolutamente nada, seria como antes. Porque, depois daquele beijo, não tinha mais espaço para fingir que era só rivalidade. Se antes o desejo era uma tensão silenciosa, agora virou vício. Um vício que elas tentavam, sem sucesso, esconder. As reuniões continuavam rolando, os compromissos profissionais também, mas, por trás dos papéis, contratos e negociações, tinha beijos roubados no elevador, toques disfarçados sob a mesa e mensagens que faziam qualquer CEO perder completamente o foco. Era quase cômico, se não fosse tão insuportavelmente excitante. Bastava um olhar atravessado, um sussurro no ouvido durante um evento, e pronto, tudo dentro delas pegava fogo. Se encontravam às escondidas, em hotéis luxuosos, salas trancadas, até no estacionamento da própria empresa. Onde desse, do jeito que desse. Porque a urgência, essa não esperava hora, nem lugar. E, meu amor, se dentro das salas de reunião elas duelavam pelo controle, entre quatro paredes, o jogo era outro. A rivalidade virava combustível. As mãos puxavam, os corpos colidiam, os gemidos eram abafados, quase como se o mundo não pudesse, jamais, saber do que rolava ali. Era pele contra pele, desejo contra orgulho, e ninguém estava disposto a ceder fácil. As mensagens no meio da tarde. Essas eram um show à parte. Fotos provocantes, promessas indecentes e aquele joguinho de hoje você é minha, inteira. A tensão se mantinha viva o tempo todo. Bastava uma notificação no celular que o corpo inteiro reagia, já imaginando o que viria depois. E, olha, nenhuma das duas parecia querer parar. Mas, junto com o prazer, vinha o perigo. O medo de alguém descobrir. A culpa disfarçada de a gente só se odeia, tá? Só que, quem é que elas achavam que enganavam, hein? Porque, no fundo, aquela coisa proibida só deixava tudo ainda mais insano, mais intenso, mais irresistível. E, enquanto os encontros secretos se tornavam cada vez mais frequentes, mais quentes, mais perigosos, uma perguntinha começou a martelar, bem baixinho, lá no fundo. Até quando isso ia conseguir ficar só entre quatro paredes? O que antes era só desejo proibido, virou muito mais difícil de disfarçar. As provocações ainda existiam, claro, mas agora tinham um gosto diferente. O olhar que antes era puro desafio, agora vinha carregado de um carinho que nenhuma das duas sabia muito bem como lidar. Era como se, no meio de tanto fogo, algo doce tivesse começado a nascer, mesmo que nenhuma quisesse, de fato, admitir. E, olha, elas tentaram, viu? Tentaram fingir que era só sexo, só rivalidade com benefícios. Tentaram se convencer de que bastava um encontro quente aqui, outro ali, e estava tudo sob controle. Mas, quem disse que dava? O problema é que, quanto mais se entregavam uma para outra, mais o coração, safado que só, começava a querer coisas que não cabiam nos contratos, nem nos joguinhos de poder. As manhãs começaram a ficar perigosas. Acordar abraçada, sentir aquele cheiro, aquele corpo colado, e perceber que não era só desejo. Era cuidado, era vontade de ficar mais, de não precisar fingir depois que o sol nascesse. O problema, o medo. Medo de assumir, medo do que os outros iam pensar, medo de perder o controle. Porque, convenhamos, se apaixonar nunca fez parte do plano. E, mesmo no meio de toda essa confusão interna, o desejo continuava ali, firme, mais vivo do que nunca. Cada toque, cada beijo, cada sussurro no ouvido carregava uma mistura insana de prazer e vulnerabilidade. E, olha, se entregar nunca pareceu tão assustador. Nem tão inevitável. Porque, sinceramente, já não dava mais para lutar contra aquilo que estava gritando dentro das duas.
O jogo de poder, que antes era sobre quem dominava quem, virou outra coisa. Agora, era sobre quem tinha coragem de se abrir, de baixar a guarda, de admitir: eu não te quero só na cama. Eu te quero na minha vida. Só que dizer isso, meu amor, era muito mais difícil do que qualquer batalha empresarial. E, enquanto elas tentavam entender o que fazer com esse furacão de sentimentos, entre beijos, brigas, risadas e noites de puro desejo, ficava cada vez mais claro que, talvez, o risco mais perigoso de todos fosse se entregar, de verdade, para esse amor que, teimoso, decidiu nascer no lugar mais improvável possível.